Você não deveria estar aqui. Não é uma metáfora, não é filosofia, é estatística. Se apenas um detalhe no passado tivesse sido diferente, um segundo, um evento, uma escolha, você simplesmente não existiria. Antes de você nascer, antes da sua família existir, antes mesmo da humanidade, a Terra já quase foi completamente destruída. Mais de uma vez. Imagine isso por um instante. Um planeta onde a vida quase desapareceu por completo. Oceanos inteiros colapsando. O ar se tornando tóxico. Espécies inteiras sumindo sem deixar rastro. E mesmo assim, você está aqui. Mas por quê? Por quê? Entre bilhões de possibilidades, entre bilhões de vidas que nunca aconteceram, você aconteceu? Agora pensa ainda mais fundo. Se o meteoro que extinguiu os dinossauros tivesse errado a Terra, você não estaria aqui. Se a Terra estivesse um pouco mais próxima do Sol, você não estaria aqui. Se seus ancestrais tivessem tomado uma única decisão diferente, você não estaria aqui. A sua existência não é apenas improvável, ela é praticamente impossível. E isso levanta uma pergunta inquietante. Será que estamos aqui por acaso? Ou estamos ignorando algo muito maior? Porque quanto mais a ciência avança, mais ela revela uma verdade desconfortável. O universo não parece ter sido feito para a vida. Na verdade, tudo indica o contrário. O espaço é frio, vazio e mortal. A maioria dos planetas são inabitáveis. Estrelas explodem, galáxias colidem. E mesmo assim, em um pequeno ponto azul perdido no cosmos, algo extremamente improvável aconteceu. Vida. E não só isso. Consciência. Você. Mas talvez a pergunta mais importante não seja como chegamos aqui. Talvez a pergunta certa seja: por que ainda estamos aqui? Para entender por que você está aqui, precisamos voltar no tempo. Muito antes de qualquer ser humano existir, antes de qualquer mamífero, antes mesmo dos dinossauros dominarem a Terra, houve um momento em que a vida quase foi apagada. Cerca de 252 milhões de anos atrás, aconteceu o maior evento de extinção da história do planeta. Mais de 90% de todas as espécies desapareceram. Florestas inteiras colapsaram. Oceanos se tornaram ácidos. O céu ficou carregado de gases tóxicos. A Terra não era mais um lugar para viver. Era um lugar para desaparecer. Esse evento ficou conhecido como a maior extinção em massa já registrada. E por muito tempo, ninguém entendeu completamente o que causou aquilo. Mas hoje, a ciência tem uma resposta assustadora. Tudo começou com algo que parecia impossível de parar. Erupções vulcânicas gigantescas. Não eram vulcões comuns. Eram explosões tão intensas e tão constantes que duraram milhares de anos. Elas liberaram quantidades absurdas de dióxido de carbono e outros gases na atmosfera. O planeta começou a aquecer. Mas não foi um aquecimento gradual. Foi um colapso. As temperaturas subiram rapidamente. Os oceanos começaram a perder oxigênio. A vida marinha começou a morrer. E quando os oceanos morrem, tudo morre. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Com o aumento extremo da temperatura, enormes quantidades de metano, um gás muito mais potente que o dióxido de carbono, foram liberadas do fundo dos oceanos. E isso acelerou ainda mais o processo. Foi um efeito dominó. Imparável. A Terra entrou em um estado onde a vida simplesmente não conseguia sobreviver. Imagine um planeta onde respirar se torna impossível, onde o calor é insuportável, onde não há mais comida, nem equilíbrio, nem futuro. Agora pensa nisso. Se esse evento tivesse sido um pouco mais intenso, a vida nunca teria se recuperado. E se a vida não tivesse se recuperado, nenhum animal teria evoluído, nenhum ser humano teria existido. Você não estaria aqui. Mas, contra todas as probabilidades, algo sobreviveu. Pequenas formas de vida, resistentes, adaptáveis, quase invisíveis. E foram elas que deram início a tudo de novo. A cada milhões de anos, a vida tentava outra vez. Até que, muito tempo depois, algo mudou completamente o rumo da história. Milhões de anos se passaram desde aquele colapso. A vida voltou, cresceu e, dessa vez, dominou completamente o planeta. Os dinossauros governavam a Terra. Gigantes, poderosos, adaptados a praticamente todos os ambientes. Por mais de 160 milhões de anos, nada parecia capaz de ameaçá-los. Se você estivesse vivendo naquela época, teria certeza de uma coisa: eles eram invencíveis.
Mas o universo não funciona assim. Ele não liga para quem domina, nem para quem parece eterno. Tudo pode acabar, a qualquer momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, sem aviso, algo surgiu no céu. Um objeto vindo do espaço, viajando a uma velocidade absurda. Um asteroide, com aproximadamente 10 quilômetros de largura. Grande o suficiente para mudar completamente o destino do planeta. Em poucos minutos, tudo mudou. O impacto liberou uma energia maior do que bilhões de bombas nucleares. O chão tremeu. O céu pegou fogo. Ondas de choque atravessaram continentes inteiros. Florestas inteiras foram incineradas. Tsunamis gigantes atravessaram oceanos. Mas o pior ainda estava por vir. A poeira e os detritos lançados na atmosfera bloquearam a luz do Sol. O planeta mergulhou na escuridão. As temperaturas caíram drasticamente. As plantas morreram. E sem plantas, nada mais sobrevivia. Foi o fim de uma era. Os gigantes desapareceram. Os reis da Terra deixaram de existir. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Nem tudo morreu. Pequenas criaturas sobreviveram. Animais pequenos, escondidos, adaptáveis. Eles não eram os mais fortes, mas eram os que conseguiam resistir. E foi exatamente isso que fez a diferença. Porque desses sobreviventes, vieram os primeiros mamíferos. E desses mamíferos, muito tempo depois, vieram os humanos. Agora pensa nisso com calma. Se aquele asteroide tivesse passado um pouco mais longe, os dinossauros ainda estariam aqui. E você? Não. A sua existência dependeu de um impacto catastrófico, de destruição, de extinção, de um evento que, para bilhões de criaturas, significou o fim. Mas para você, foi o começo. E isso levanta uma pergunta inquietante. Quantas coisas precisaram dar errado para que você pudesse existir? Até aqui, tudo parece distante. Asteroides, extinções, milhões de anos. Mas agora, isso começa a ficar pessoal, porque a sua existência não depende só de eventos gigantescos. Ela depende de uma sequência absurda de coincidências, muito mais próxima do que você imagina. Pensa nos seus pais. Para você existir, eles precisaram se encontrar, no lugar certo, no momento certo. Se qualquer detalhe fosse diferente, um caminho escolhido, um atraso, uma decisão mínima, você nunca teria nascido. Agora vai mais fundo. Seus avós também precisaram se encontrar. E os pais deles. E os pais dos pais deles. Estamos falando de centenas, milhares de encontros ao longo do tempo. Cada um absolutamente essencial. Cada um extremamente improvável. E todos precisaram acontecer exatamente como aconteceram. Sem erro. Sem falha. Sem atraso. Agora imagina isso como uma linha. Uma linha contínua que vem atravessando gerações, milhares de anos, até chegar exatamente em você. Se essa linha fosse quebrada em qualquer ponto, você deixaria de existir. E não é só sobre encontros, é sobre sobrevivência, guerras, doenças, fome, acidentes. Quantas vezes, ao longo da história, tudo poderia ter terminado? Quantas vezes alguém na sua linhagem quase não sobreviveu? E mesmo assim, sobreviveu. Agora pensa ainda mais fundo. Dentro de você existem bilhões de células. E tudo começou com uma única combinação. Um único encontro microscópico entre duas células específicas. Entre milhões de possibilidades. Foi exatamente aquela que formou você. Se tivesse sido qualquer outra, seria outra pessoa. Não você. Você é o resultado de uma sequência impossível de eventos. Acontecendo perfeitamente, por bilhões de anos. E mesmo assim, você está aqui, respirando, pensando, assistindo isso agora. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais desconfortável. Se tudo precisou dar tão certo, por que parece que o universo está sempre tentando dar errado? Por que tudo é tão frágil, tão instável, tão fácil de desaparecer? Talvez porque, em algum nível, a sua existência nunca foi garantida. E talvez ainda não seja. Olhe ao seu redor por um instante. Tudo parece estável. O céu, o chão, o ar que você respira. Mas isso é só uma sensação. Porque a verdade é outra. O universo não é um lugar seguro. Nunca foi.
Estrelas nascem e morrem em explosões violentas. Planetas colidem. Radiações invisíveis atravessam o espaço constantemente. E a Terra não é uma exceção. Ela apenas teve sorte. Até agora, o mesmo planeta que permitiu a sua existência já passou por eventos capazes de apagar quase toda a vida, mais de uma vez. E nada garante que isso não possa acontecer de novo. Na verdade, a única coisa que sabemos com certeza é: vai acontecer. Talvez não amanhã, talvez não neste século, mas em algum momento, tudo que existe aqui vai desaparecer. E isso inclui você. Inclui tudo que você conhece, tudo que você ama, tudo que você acha que é permanente. Agora, pensa nisso com calma. Se tudo é tão instável, se tudo pode acabar, se nada foi garantido, então o fato de você estar aqui, agora, não é comum. É raro, extremamente raro. Você está vivendo em uma janela minúscula da história do universo. Um intervalo curto onde tudo deu certo o suficiente para você existir. E talvez seja exatamente por isso que isso importa. Porque, no meio de um universo caótico, você teve a chance de existir, de pensar, de sentir, de perceber tudo isso. Mas aqui vai a pergunta final. O que você faz com isso? Você ignora? Ou você presta atenção? Porque a verdade é simples. Você não deveria estar aqui, mas está. E talvez isso signifique mais do que você imagina. Se esse vídeo fez você pensar por um segundo que seja, se inscreve no canal, porque aqui você vai começar a ver a realidade de um jeito que nunca viu antes.